as palavras e as frases mais usadas na religião hoje, e que os religiosos usam hoje, é extraordinário, sobrenatural, tremendo, forte. São as frases que a gente mais vê a religião usando. E eles usam para quê? Para causar impacto, para impressionar. Porque a religião, ela gosta de impressionar. Pode ver. Vigília do extraordinário. Reunião do sobrenatural. Sempre os discursos são os mesmos, né? Hoje Deus desceu. Você já viu alguém usar essa expressão? Hoje o céu desceu. Como se Jesus não habitasse no nosso coração, não é? Quem crê que Ele mora no teu coração? Mas são as frases que eles usam. Hoje o céu desceu. Deus nos visitou. Quando eu vejo alguém falando Deus nos visitou, eu penso, então depois Ele foi embora. Porque toda visita uma hora vai embora. Você veja que eles não pensam, né? Quer dizer, Deus não visita, Deus habita. Deus não visita a minha vida. Deus vive comigo, Deus não visita a tua vida. Deus mora em você. Quem crê nisso? Mas são frases que a religião usa. A moda agora é extraordinário, sobrenatural. Mas quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê um ensinamento simples. Quando nós vamos para o ensinamento de Jesus, a gente não vê Jesus usando essas expressões. Pelo contrário, a gente vê Jesus trazendo um ensinamento muito simples. Por quê? Porque nós aprendemos no Evangelho que Jesus está nas coisas simples. Jesus nunca disse para os seus discípulos, olha, eu estou nas coisas extraordinárias. Olha, fiquem atentos que eu estou nas coisas sobrenaturais. Tudo bem que ele fez coisa sobrenatural, mas o seu proceder, o comportamento de Jesus, nunca foi querendo mostrar o extraordinário, o sobrenatural. Sempre querendo mostrar o quê? A simplicidade. Porque, irmãos, Jesus está nas coisas simples da vida. A religião, os religiosos querem ver o sobrenatural. Igual uma vez, eu orei por uma pessoa, quando eu estava nesse movimento religioso, eu orei por uma pessoa, quando eu terminei de orar, a pessoa abriu os olhos e falou assim para mim, e aí pastor, o que o senhor viu? O que o senhor sentiu? Eu falei, eu não vi nada, eu não senti nada, eu só orei. Você vê que as pessoas, elas estão apoiadas nisso, sobrenatural, extraordinário. E quando a gente vai para o ensinamento do Evangelho, é tudo simples. Jesus está nas coisas mais simples da vida. Jesus está num bom dia, que te faz bem. Quando eu recebo um bom dia, isso me faz bem. A gente não se sente bem? Às vezes o que a gente mais precisa num dia é, bom dia, tudo bem? Você está bem, irmão? Não precisa nem chamar de pastor. Aliás, ultimamente eu não quero que me... Pode chamar, não tem problema, mas ultimamente eu não me importo. Eu prefiro que chame de irmão. Você está bem, irmão? Irmão Jorge. Isso me faz bem. Eu vejo Jesus aí. Amém? Então, os religiosos, eles querem se impressionar com o extraordinário. Querem causar impacto com essas coisas. Mas eu não me impressiono, eu conhecendo agora a simplicidade do Evangelho, não me impressiono mais com isso. O que eu me impressiono? Com um bom dia. Com um muito obrigado. Com um gesto de gentileza. Não é tão gostoso a gente ser gentil com as pessoas? Eu me sinto bem. Quando eu recebo gentileza, eu me sinto tão bem quando alguém, por favor. E depois que você faz o que a pessoa pediu, a pessoa fala, olha, muito obrigado. Eu vejo Jesus aí. E Ele está aí, nessas coisas simples. Amém? Eu estava lembrando essa semana, Daniel não está aqui agora, mas
Depois eu pergunto para ele se ele lembra dessa cena. Ele era bem criancinha. Acho que ele era menor que o Guilherme. O Guilherme está com quantos anos? 15? Tô brincando. Ele está tão grande que parece até com 15. Mas está com 11. Acho que o Daniel devia ter uns 8 anos. Um dia, eu estava naquela atividade, né, de pastor, muitos compromissos, e eu lembro que era numa segunda-feira. Eu tinha tido reunião de pastores, tanta coisa, prestação de conta, e eu cheguei em casa cansado, umas 5 horas da tarde, o dia tinha sido bem puxado. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, e naquele mesmo dia ia ter uma reunião especial numa igreja. E eu tinha que me arrumar mais tardar 6 horas, 18 horas, 6 horas da tarde, para sair umas 7 horas. Eu cheguei tão cansado em casa, irmãos, nesse dia, que já tinha tido um monte de reunião, só deu tempo de eu deitar na cama, de eu me jogar na cama. E eu não consegui nem falar, porque eu estava tão cansado. Eu só pensei assim, ó, Jesus, me acorda às 6 horas, não posso me atrasar. Você já aconteceu isso com você? De você não ter nem força para falar nada? Se orou no pensamento? Quem já aconteceu com isso? Você está tão cansado que você ora, né, em mente. E eu pensei naquele dia, eu deixei o celular de lado, me joguei na cama, só pensei, Jesus, não posso perder a hora, me acorda 6 horas. E isso era 5 horas, eu só ia tirar um cochilo. Irmãos, aí eu apaguei. Estava cansado, apaguei. Não vi mais nada. Num determinado momento, eu senti um beijo aqui, ó. Eu abro o olho, era o Daniel. Devia ter uns 8, 9 anos. Me beijou. Quando ele me beijou, que eu abri o olho, catei o celular. Olhei para o celular, que hora que era? 18 horas em ponto. Por que eu estou contando isso? Jesus está aí, ó. Não é uma coisa extraordinária. Nossa, que terremoto que houve, que coisa sobrenatural. Não, isso aí foi uma coisa simples. Uma criança, né? Um abraço a uma criança. Depois o Guilherme vai vir aqui e vai me dar um abraço. É aí que a gente vê Jesus, amém? Jesus está nessas coisas simples. Porque quando aconteceu aquilo, eu contando para os outros, uma coisa simples. Ah, teu filho te beijou, ué. O que tem demais? Realmente, não tem nada demais, né? Só que para mim, não foi só isso. Por quê? Porque eu deitei e pensei, me acorda às 18 horas. E ele me beija justamente às 18 horas. Acordei, fui tomar um banho, me troquei e fui para outra reunião que tinha. Então, Jesus está na simplicidade, no bom dia, no por favor, no muito obrigado, num gesto de gentileza, nas coisas mais simples, amém? E por que eu pedi para você abrir? Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, porque Paulo fala isso aqui, ó. Paulo diz assim, versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte ou de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos ou os vossos sentimentos e se apartem, lê comigo, e se apartem do quê? Da simplicidade que há em quem? Em Cristo. Então Paulo vivia isso. Paulo vivia uma vida simples. Paulo vivia a simplicidade do Evangelho. E olha que antes ele era um fariseu, Saulo, fariseu, perseguidor dos cristãos, e ele era uma pessoa importante na religião judaica, mas agora ele estava vivendo o quê? A simplicidade que há em Cristo, amém? Então a mensagem para nós hoje, eu tenho mais alguns textos aqui, não se impressione com o barulho da religião. Não se impressione quando alguém... Aí eu já lembro da parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, lembra? O fariseu, ó Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem como este pecador. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho.
O que ele estava querendo fazer com isso? Impressionar primeiro quem? Deus. E também impressionar quem? Quem estava à volta dele. Porque normalmente os religiosos são assim, eles gostam de causar uma impressão, aparência. Aí vem o publicano e disse que era um pecador e disse: ó Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador, só isso. E quem foi justificado? Quem lembra? O pecador voltou para casa justificado. Então Jesus está nas coisas simples, está nas coisas mais simples que tem, amém? Veja aqui em Lucas capítulo 10, olha um exemplo do próprio Jesus, Lucas 10, versículo 17. Quando eles voltaram, os discípulos, Lucas 10, 17, diz assim: e voltaram os 70 como? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Quer dizer, eles voltaram todo empolgados. Devia estar voltando e contando para todo mundo: olha, eu expulsei demônio, olha, ficou de joelho diante da minha frente. Aí eles voltaram todos cheios de orgulho. Aí Jesus, quando percebeu isso, diz no versículo 18: e disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. O que Jesus disse agora no versículo 19? Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Versículo 20 agora: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito aonde? Nos céus. Sabe o que Jesus fez aqui? Jogou um balde de água fria na empolgação deles. Porque eles queriam o quê? Impressionar, causar impacto. Olha, hoje foi tremendo. Hoje foi sobrenatural. Hoje foi extraordinário o que Deus fez no nosso meio. Quer dizer, eu estou querendo impressionar. Ainda que ele até tenha feito, mas eu estou querendo causar um impacto. Os discípulos chegaram assim, porque é como se fosse uma reunião, voltaram da reunião: olha, aconteceu isso, demônios foram expulsos, doentes foram curados. E aí Jesus chega e fala assim: vocês estão se alegrando por isso? Não se alegrem por isso não. Se alegrem antes, pelo nome de vocês está escrito onde? Nos céus, no livro da vida. Então Jesus ali jogou um balde de água fria e fez com que aquela coisa religiosa que estava neles saísse e entrasse o quê? A simplicidade. Jesus não aproveitou aquela fama, ele poderia ter aproveitado: e vocês expulsarem em nome de quem? Eles iam falar: do Senhor. Jesus falou assim: não precisamos se alegrar com isso não. Isso não é motivo de querer se aparecer. Porque na religião tudo é motivo de se aparecer. Se o religioso está fazendo um jejum, ele não faz aquilo que Jesus falou para os judeus, porque era um costume judeu, que era de ficar quietinho. Jesus falou isso: lave o rosto, unge a sua cabeça com óleo. Mas não, eles fazem tudo o contrário. Eles fazem questão do quê? De falar: hoje eu estou de jejum. Não é assim: hoje eu estou de consagração, que é para todo mundo. Uma vez, irmãos, isso aconteceu comigo, há muitos anos atrás, quando eu estava nesse meio, que tudo para mim, porque eu já fui muito religioso, por isso que eu prego hoje, uma coisa que eu vivi, eu sei o que é. E eu não tenho vergonha de falar, porque serve de testemunho. Então eu tive uma época que eu fazia muito jejum. Eu cheguei, irmãos, ficar, pele e osso. Você pega umas fotos antigas aí, né, Maurício? Mas de vez em quando acha umas fotos aí. Chega a dar dó, né, Maurício? E eu nunca fui assim tão magro, sempre fui um pouco mais cheinho, desde a adolescência e tantas coisas mais. Mas quando eu entrei na religião, aí aquele negócio, jejum, a ponto de ficar até doente, irmão. Você vê, sacrifício de tolo, achando que está agradando a Deus e está desagradando. Mas resumindo, uma vez eu coloquei na minha cabeça, o que me ensinaram assim, eu pus na minha cabeça: hoje eu vou fazer uma consagração pesada. Era uma sexta-feira, e vai chover milagres, os demônios vão gritar. E eu fiquei o dia inteiro sem comer nada. Eu lembro que eu fui fazer a reunião, estava até meio zonzo. Isso que eu estou falando para vocês tem uns 20 anos.
Eu fiquei até meio zonzo. Eu já era pastor. E aí, o que acontece? O que aconteceu, pastor, naquela reunião? Nada. Terminou a reunião, eu terminei assim, ó. Fui para o escritório assim, ó. Fui para casa assim. Por que não aconteceu? Porque eu fui para a reunião cheio de orgulho. Porque eu achava que tinha que acontecer. Por quê? Porque eu me consagrei, eu jejuei. Eu falei para todo mundo que eu estava de jejum. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque as coisas de Deus, o Evangelho, ele opera na simplicidade. Não adianta os religiosos ficar se gabando, querendo se aparecer, se mostrar. Às vezes a gente até vê alguma coisa, você até vê alguma coisa, mas é empolgação. E muitas coisas que a gente vê é forçado. Você já viu eles tentando forçar as coisas, tentar fazer alguém andar a qualquer custo? Porque eu penso assim, milagre, irmãos, não é forçado, milagre acontece. É ou não é verdade? Se está forçando, não acontece. Então, aquele dia eu me consagrei, eu fiz o jejum, achava, né? Estava certo, não aconteceu nada. Naquele dia eu já aprendi, irmãos, naquele dia, mesmo estando ainda naquele sistema religioso, eu já aprendi, nunca mais eu fiz aquilo. Porque estando lá mesmo, o próprio Espírito Santo já trabalhou no meu coração. Foi por causa do teu orgulho, porque você se apoiou no que você fez, e não é no que você faz. É no nome de Jesus, é na simplicidade. Amém? Então os discípulos aqui voltaram todos empolgados, e aí Jesus fala no versículo 20: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Foi ali um balde de água fria na empolgação de eles quererem se aparecer. Amém? Aqui em 1 Reis, vamos ver um texto no Velho Testamento, que eu sempre gostei desse texto, e a gente finaliza com ele. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou resumir a história, não vou ler tudo, mas você deve se lembrar, quando Elias derrotou 450 profetas de Baal num desafio. Depois, a mulher do rei Acabe, chamada Jezabel, ficou sabendo daquilo e mandou um mensageiro falar para Elias: olha, de tal dia, tal hora, se eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Aí diz o texto aqui, que ouvindo ele isso, ele ficou o quê? Com medo. Você vê, ela nem falou na cara dele, mandou um recado, e ele já ficou com medo. E o Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus, deixou entrar esse medo e fugiu para um deserto. Você conhece a história, amém? Fugiu para um deserto. E lá em seu ânimo, ele pediu o quê? Quem lembra? A morte. Então ele teve sintomas ali de depressão. Não quero fazer nada, não quero viver, Deus me leva. O Elias. Aí o anjo veio, trouxe pão e água, ele comeu, bebeu, com a força daquela comida ele voltou a deitar de novo. Aí o anjo trouxe a segunda vez o pão e água, com a força daquela comida, aí o anjo falou: você vai caminhar até o Monte Horebe, o monte de Deus. E com a força da segunda vez que o anjo trouxe o pão e a água, então ele caminhou até o Monte Horebe, o monte de Deus. E só que quando chegou lá, ele entrou dentro de uma caverna. Ele entrou dentro da caverna e ele se escondeu. Ele ainda estava com aqueles sintomas, se escondeu. Aí o Senhor mandou dizer para ele: põe-te para fora deste lugar, porque eu vou passar e vou falar contigo. Aí o versículo 11, 1 Reis 19, 11, diz assim, olha só: e ele lhe disse, Deus falando para Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Vamos ler agora? E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Imagina, irmãos, um grande e forte vento, aquela ventania forte, que fendia os montes, quer dizer, era tão forte que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o que diz aí agora? Porém, o Senhor não estava no vento. Quando veio o vento forte, o que o Elias pensou?
É Deus, Deus está aí. O que é? Coisa impactante, sobrenatural. Isso não é sobrenatural? Extraordinário, a ponto de fender as rochas. Elias falou, é o Senhor. Mas o que diz o texto, no versículo 11 ainda, depois que passou o vento forte? Porém o Senhor não estava no vento. Então Deus não estava naquela manifestação estrondosa. Lê comigo agora. E depois do vento, o que veio? Um terremoto. Aí Elias pensou, agora é Deus. Que ele falou que ia falar comigo. Aí tremeu tudo lá, irmãos. O que Elias pensou? É Deus. O extraordinário, o sobrenatural. O que diz aí agora? Porém, o Senhor não estava no terremoto. Irmãos, olha aqui para mim. Não se impressione com o barulho da religião. Não se impressione com o movimento da religião, que gosta de causar impacto. Porém, o Senhor não está ali. Deus não está lá. Porque Jesus está nas coisas mais simples que a gente possa imaginar. Amém? As coisas mais simples. Quando faz muito barulho, quando faz muita propaganda, quando quer se aparecer bastante, quando quer causar impacto, o Senhor não está ali. Só que as pessoas, elas vão atrás de movimento, elas vão atrás disso. Diferente de mim, de você, que um dia já fomos atrás disso, mas agora não mais. Para terminar, versículo 12. E depois do terremoto, o que apareceu? Um fogo. Ah, irmão, agora... Porque antes disso, Elias havia derrotado os 450 profetas de Baal, num desafio que caiu o quê? Fogo do céu. Ali Deus derramou fogo. Então, quando veio o fogo, ele falou, agora é Deus, agora só pode ser. Mas o que diz o texto no versículo 12? E depois do terremoto um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. E o que diz agora ainda no versículo 12? E depois do fogo, leia comigo, uma voz mansa e delicada. Agora era Deus. Tem uma tradução que diz uma voz mansa, suave e tranquila. Agora era Deus. Que Deus está no quê? Nas coisas mais simples. Eu vou terminar aqui. Então, é para a gente ficar atento com isso, irmãos. Não se impressione com o barulho, com o movimento da religião. Eu um dia já me impressionei com isso, hoje eu não me impressiono mais. Eu me impressiono com um bom dia, com tudo bem, com por favor, muito obrigado, com a gentileza, com um gesto de gentileza, um gesto de amor, de carinho, com um abraço, quando a gente se cumprimenta e dá um abraço. Uma coisa que eu gosto é abraçar. Jesus está nessas coisas. Amém? Então vamos ficar atentos com isso. E vamos mostrar para as pessoas que estão à procura dos ventos, porque infelizmente as pessoas vão atrás de vento, as pessoas vão atrás de terremotos, as pessoas vão atrás de fogo, que são as manifestações que nós lemos aqui, as pessoas vão atrás de coisas sobrenaturais, de coisa extraordinária. Infelizmente a maioria vai por esse lado, poucos vão atrás do que é simples, da palavra simples. E Jesus está nessa palavra simples, nessas coisas simples. Mas essas pessoas que vão atrás disso, uma hora elas cansam, como um dia nós também nos cansamos. E aí é onde elas começam a despertar. E aí é onde a gente entra, não para impactar, não para mostrar sobrenatural. Aí é onde a gente entra para quê? Para mostrar Jesus na nossa vida através da simplicidade. Amém?